Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao lar de Dona Maria Mas. Este mês, esta casa comemora a sua fundação, dia 3 de maio, para ser mais preciso. A gente volta lá para o início, de 36 anos, e a figura do nosso querido irmão Alcir Mariano, junto com o nosso querido irmão Cosmo Lafamília Neto, e sob a ancoragem, a tutela de nossa querida mentora, Dona Maria Mas, são as pessoas responsáveis por essa casa aqui estar e permanecer nos seus objetivos de acolher, de orientar, de educar para nos transformar. Alcir, para quem teve a oportunidade de conviver com ele, foi um grande batalhador, uma pessoa que se privou de muitas coisas de sua vida para viver a linda vida que ele teve na sua missão, sob a tutela de sua mentora, Dona Maria Mas, que, no entanto, o nome da casa era em função da mentora dele, ser a Dona Maria Mas. E de nos acolher e nos dar a oportunidade de conhecer, de despertar, para que possamos, cada um nos somando, se voluntariando aos trabalhos deste lar, para que essa casa pudesse assim aqui estar hoje, com seus compromissos, com as suas tarefas, com as suas missões, assim também junto ao nosso lar escola, aqui ao lado, onde nós acolhemos em torno mais ou menos de 80 crianças, para que possamos desde cedo trazer a presença do Cristo a essas crianças para o despertar, para o entendimento, desenvolvendo o carinho, o afeto, a compreensão, desde pequeno, para que possa aquela semente mais tarde se multiplicar, crescer, para ajudar o mundo, né? Nessa renovação, nessa transformação. Nesta noite temos a grata oportunidade de receber nosso querido irmão D'Alessandro. Os pais do Alessandro pertenceram a essa casa, tiveram sua passagem como obreiros, tarefeiros. O Alessandro hoje se encontra no Centro Espírita Ismênia de Jesus, faz parte da coordenação do grupo de Espiritualizar, não é isso? Onde recebe as pessoas aos domingos, para poder falar um pouco da doutrina, sobre a tutela do Cristo, sobre a luz desse Evangelho, para que possamos assim divulgar, vivenciar essa escola cristã, né? Vou passar o microfone para você, meu querido. A casa é sua, fique à vontade. Estamos aqui para ouvir. Agradeço as palavras fraternas. Trazemos um abraço das voluntárias e voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus. Como ensinou o Mestre Jesus e o discípulo dele, nosso irmão mais velho, Allan Kardec, também recorda, quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará conosco. Uma maneira de registrar sua presença através da oração. Então vos convido, se desejar, feche seus olhos e sinta a presença amorosa de Jesus nas nossas vidas. Mestre Jesus, gratos estamos por mais uma oportunidade em que tuas palavras serão relembradas, mas através do livre-arbítrio, Mestre, que possamos senti-las
em nossos corações, para que nesse processo do autoconhecimento, gradativamente, possamos transformar em ações. A todos aqueles que sustentam esse lar em torno do teu nome, os dedicados benfeitores espirituais citados, que eles recebam as nossas flores da gratidão. Se conosco, Jesus, um trabalho que é teu, assim seja. Na noite de hoje, a proposta é falarmos um pouco da presença do Consolador em nossas vidas, haja vista que a doutrina dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, mais tarde, no ano de 1860, é, de acordo com a programação do mundo espiritual sobre a orientação do Mestre Jesus, o Espírito de verdade, o Consolador prometido. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa tirar do aspecto cognitivo e intelectual e, através de reflexões, trazê-la para o nosso coração e gradativamente vivenciar no nosso dia. Nós temos uma responsabilidade muito grande, já que temos a oportunidade de ter lido o Livro dos Espíritos, todos aqui presentes, os encarnados, para, através de um processo de regeneração do nosso mundo interior, possamos colaborar com o Mestre por excelência Jesus na regeneração do planeta Terra, conforme a programação. O Senhor Santo Agostinho, no capítulo 3º da belíssima obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do capítulo 3º, que tem como título o item 19, Progressão dos Mundos, fala da importância da evolução de um planeta Terra, mas também daqueles que habitam o planeta Terra. E é o próprio Mestre Jesus, que no sermão dito profético, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos 1 e 51, vai nos mostrar que quando nós regeneramos-nos interiormente, estaremos aptos a ficar no mundo de regeneração. Então a ideia é essa, juntos aqui alguns minutos, refletimos. E aí nós trouxemos 2 exemplos importantíssimos, que é o apóstolo Bartolomeu e a senhora que sofria 12 anos, senhora, eu estou falando no sentido respeitoso, né? Ela não era assim tão idosa, mas a dedicada irmã cristã na época de Jesus, a mulher que sofria 12 anos de perda de sangue, a benfeitora Amélia Rodrigues, no seu livro Premissas do Reino, fala sobre essa dedicada trabalhadora cristã. O nome dela é Verônica, então é ela que fala, né? A benfeitora Amélia Rodrigues, ou Berenício, tá lá, pode ser uma das 2 nomes. E ela então vai nos mostrar a importância, como nós estamos lidando com o Mestre Jesus. Combinado? Se vocês quiserem parar, me interromper para fazer alguma observação em torno da doutrina, como estamos aqui na condição de irmãs e irmãos, porque só tem um mestre, que é o Mestre Jesus, podem parar, podem participar. Não precisa só ficar pensando. Combinado? Então, na doutrina espírita, nós vamos ter um belíssimo livro, o livro A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas. A Federação Espírita do Mato Grosso, há mais de 20 anos atrás, baseando-se no convite amoroso da benfeitora Joana de Ângeles, no livro dela, Momentos de Harmonia, ela vai dizer que os espíritos espíritas encarnados estavam voltando, usando o meu linguagem, tá? Facilidade, muito maus ao mundo espiritual. Que nós precisávamos nos qualificar, nos humanizarmos e espiritizarmos. Então, no livro dela, Momentos de Harmonia, ela faz esse convite e convocação. Quem é que aceitou o convite e convocação? A Federação Espírita de Mato Grosso. Então, há 12 anos atrás, todas as terças-feiras, como existe até hoje, ao vivo, eles fizeram uma análise das palavras de Jesus registrada pelo apóstolo João. E o benfeitor Honório fez a exegese das parábolas. Então está nessa obra. E o capítulo 8º é Jesus e o Consolador Prometido. É óbvio que eu aqui não tenho a pretensão, porque foram 12 encontros de 1h30. Como vocês são bons de matemática, né? Então vocês já fizeram a conta quanto tempo gastaram para juntos estudar Jesus. Porque é somente estudando e refletindo, conforme falou o dedicado irmão Nelson, relembrando a benfeitora Alcione no livro Renúncia,
Lembra que a benfeitora nos convida? Ela vai dizer, o Cristo deve ser estudado, dever aqui no sentido de Lázaro, não dever de obrigação. Cuidado com as palavras, porque não existe lei de obrigação, mas existe a lei divina, a lei do dever, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 7. O dever é uma virtude, uma lei. Então tem uma lei, lei do dever. Então ela nos convida no livro, Senhora Alcione, né, Renúncia, o Cristo estudado, refletido, sentido, será vivenciado. Então, se eu não fizer reflexões, eu fico só no âmbito do intelectual, ou seja, saber. Eu não sinto. E então é essa, vamos dizer, a alerta da benfeitora Joana, já em 1999, se vocês são bons de álgebra, né? De continha, é só lembrar do salário, né? Hoje caiu o nosso salário, caiu o seu salário. Você está feliz porque caiu o seu salário ou amanhã? Porque caiu o salário para a gente pagar a conta. Pois bem, isso é muito sério. Como que uma pessoa que tem um tesouro em suas mãos não usa? Seria essa a ideia. Precisaria o benfeitor Euripides Barçanufo, no livro Tormentos, Obsessão, pedir, através de uma oração, permissão para o Mestre Jesus fundar um hospital só para acolher os espíritas? Precisaria disso? Isso como isso é muito sério. O livro Tormentos, Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, fala esses detalhes. Isso é muito sério. Como que eu tenho a comida, a bebida para saciar a minha sede e não uso? Então, essa é a ideia. Tá bom? Então, está aqui o livro, mas se você quiser ver, né? Você falar, não tem tempo para ler, Alessandro. Está lá gravado, de 12 anos atrás, tá bom? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 26. Eu vou ler todos, mas eu só vou centralizar a energia no 15, para eu dar os exemplos às outras obras. Está combinado? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vamos lá. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Mestre Jesus? Muito obrigado, algumas pessoas participando, manifestando o dom da fala. E só no nosso reino tem, daí a importância, a lei de sociedade, quando a gente pega o livro dos Espíritos. Deus nos deu a fala, uma das respostas, né, através da fala, é um instrumento da gente praticar virtudes, e dentre elas, eu estar mergulhado numa sociedade. Como eu vou praticar a caridade, já que a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, se eu não estiver em contato com outros seres? Então é só através do contato que eu me desenvolvo como espírito imortal. Não é uma dependência psicológica, cuidado. Nós somos únicos no universo, mas é necessário o contato para o aprendizado. Seja aquele mais experiente, que é o caso dos benfeitores, né, que nos estimulam, e seja através dos equívocos que a gente percebe em nós e nos outros, para aprendermos com eles. Então, retornando, os ensinamentos do Mestre: amarás a Deus de entendimento, ou seja, cognitivo, de coração, de sentimento, e de alma, ou seja, colocar em prática.
O próximo como a ti mesmo. Então tem a primeira tríade, Deus. É Deus no aspecto intelectual, no sentimental e no sentido consciencial, usando as palavras da benfeitora Joana de Honório. Então tem a primeira tríade. A segunda é o próximo, Deus, mas começou comigo. Então a gente já se liberta de uma visão teológica dogmática que muitos de nós viemos de várias existências. Esse atavismo religioso de acreditar que eu vim para salvar os outros e que eu vim para amar os outros e esquecer de mim. Não. Isso é desequilíbrio. Como que eu posso amar Deus e meu próximo se eu não me amo? Então Jesus, no encontro terapêutico com a samaritana, vai lhe perguntar e vai lhe mostrar qual é a água que eu bebo que nunca mais terei sede. É a água do alto amor. Faz uma analogia no sentido que está no livro, aqui do Projeto Espiritizado. Se eu tomasse agora, já que a gente está numa cidade litorânea, a água do mar que é salgada, vai saciar minha sede? Só a água natural, percebeu? Agora vai para o lado, a gente fez analogia biológica. Vamos agora para o lado espiritual profundo. Se eu amo o outro e me esqueço, isso não é amor. É pseudo-amor. Ou seja, é o atavismo. Que eu aprendi e a doutrina espírita por ser o consolador, ou seja, Jesus na condição de espírito de verdade e os espíritos puros, os espíritos, superiores ao redor dele, como no texto ele termina aqui, ó, o Espírito Santo. Quem que vai explicar para a gente que é o Espírito Santo? O benfeitor Emmanuel, no livro dele, Paulo e Estevão, que aliás, uma pausa, o livro não é dele, o livro é do apóstolo Paulo, porque o senador Públio Leito estava encarnado quando Paulo estava encarnado. Mas como os espíritas naquela época já estavam perseguindo o benfeitor Humberto de Campos, então Emmanuel vai fazer o prefácio, mas é óbvio que aqueles detalhes somente poderia ser transmitido pelo próprio Paulo, que aparece na codificação. Então, mas voltando, o benfeitor então vai nos mostrar o quê? Que no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, o Espírito Santo é um conjunto de espíritos que assessora Jesus desde a formação do planeta Terra. Tudo bem até aqui? Foi muito ligeiro? Então, os mandamentos são esses. Eu vou amar o meu próximo, começando comigo. E aí dá a continuação. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, tem outro. Tem o primeiro e tem o segundo. Qual é o primeiro Consolador? Quem que veio mostrar um Deus de amor, um Deus de misericórdia? Ao invés de um Deus de vingança, um Deus de punição. Jesus. Então, o primeiro que vem consolar esclarecendo, e esclarecendo, consolando, é o Mestre Jesus. Ele teve que ressignificar aquela influência de 4.000 anos de Moisés, que ainda tem hoje nas pessoas. Eu que sou uma pessoa que gosto de andar muito pela cidade de Santos, por isso que eu sou assim um pouco esbelto, eu passo às vezes em frente a algumas casas que tem aquela plaquinha: os habitantes dessa casa são tementes a Deus. O que eu penso? Sem julgar, só uma reflexão. Essas pessoas têm medo de Deus. Eu amo alguém que eu tenho medo. Você ama alguém que tem medo? Chama. Você só vai amar alguém que te ama. Percebeu a beleza de Jesus? E aí então Moisés vai ressignificar, porque é no Monte Tabor que vai aparecer de um lado Moisés, os judeus, e do outro Elias, já que alguns ali contemporâneos seguiam Elias, e vai mostrar então no centro Jesus, mostrando o passado, o presente naquele momento e o futuro, ou seja, Jesus é o futuro, nós, né, assim, presente. Perceberam a beleza? Que a primeira pessoa que vem nos consolar, vem nos orientar. Por isso que no livro dos Espíritos, a questão 625, qual o modelo de homem que devemos seguir? Resposta: vede Jesus, guia aquele que sabe o caminho. Por isso que ele vai falar, e agora não é mais o João, que a gente estava aqui, 14:15, um pouquinho antes, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Ou seja, ele é o caminho do amor. Ele vem mostrar todas as leis divinas, e dentre eles a lei da verdade, que eu me conecto às leis através das virtudes. Então vamos lá.
lei de amor, justiça e caridade. Se eu praticar a virtude de amor comigo e com o meu próximo, eu estou em conexão à lei do amor. Se eu praticar a justiça comigo e com o meu próximo, mas a justiça ensinada pelo Cristo, não a justiça motivada naquela época e incentivada naquela época por Moisés, que é olho por olho, dente por dente, percebeu? Então a gente ainda traz, às vezes, sem perceber, essa visão equivocada. E aí, então, se eu praticar a caridade comigo e com o próximo, eu me conecto à lei da caridade. Caridade não é assistencialismo, filantropia, que há uma diferença. Caridade são virtudes. Tanto isso é sério, profundo, devido ao nosso atavismo religioso. Eu vou lá e faço sopa para os outros. Isso é filantropia, da caridade. Eu vou lá e dou cestas básicas para os outros. Isso é filantropia, não é caridade. No movimento espírita, o último encontro nosso, que foi no maio passado, nós trouxemos aqui e orientamos, sugerimos que a proposta dos benfeitores. Há dentro do movimento espírita um livro alerta para os praticantes da doutrina dos espíritos encarnados, ou seja, nós, já que o movimento só quem está encarnado. Doutrina, o Espírito de Verdade de Jesus, intitulado Voltei, publicado em 1948, cujo pseudônimo é Irmão Jacó. Quem daqui de lá para cá leu, estudou, se estudou? Só balança a cabeça. Claro que quem estava aqui no passado. Ninguém? Então você tem esse convite para mais um ano. Nessa belíssima obra de 1948, o senhor Irmão Jacó, estou usando o nome pseudônimo, vou usar o nome verdadeiro dele, em respeito a ele e os familiares, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi médium passista. Foi aquilo que fala nas enfermagens espirituais, dialogador dos desencarnados. Quando ele morre, e depois desencarna, quem vem recebê-lo é o senhor Bezerra de Menezes. Vai conduzi-lo naquela época, as pessoas eram veladas em casa, então ele vê o velório dele de longe, porque Bezerra fala que havia fluidos gravitantes no ambiente, poderiam prejudicá-lo. Mas ele já percebe no velório dele, que dos amigos dele, somente uma senhora que estava no estacionamento dentro do carro fazendo uma oração, realmente fez uma oração, o resto não fez uma oração, da boca para dentro. A maioria fez a oração da boca para fora, como ensina Jesus no Evangelho de Mateus 15:8. Esse povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. E é interessante, então, voltando para o depoimento do irmão Jacó, que ele, por ser milionário, ele fez muita filantropia, mas não fez a caridade, a começar com ele mesmo. Porque ajudar os outros é meio, não é fim. O fim é a nossa autotransformação. Ou seja, pegar a nossa cruz, que é o convite de Jesus, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Foi muito rápido o raciocínio. Então ele na colônia, qual vai estar Leopoldo Cise, vários trabalhadores, Guilherme Ribeiro, vários trabalhadores da febre, ele entra em depressão. E o mais interessante ele mostrar para a gente no livro de 1948, já que ele foi amigo de Chico Xavier, e ele acreditava assim, que só por se aproximar de Chico Xavier, ele teria facilidade, por ter sido espírita, em psicografar. E o benfeitor, que aparece no livro, falando assim, benfeitor, mas aparece o nome, que é o Emmanuel, vai dizer, André Luiz demorou mais de 2 anos para se adaptar ao médium, antes de começar a escrever. Então, claro, o irmão Jacó também demorou um pouquinho. Então, se o livro é de 48, com certeza os fatos foram muito antes de 48. Mas vem um alerta para todos nós, que ele, mesmo sendo milionário, ele não trabalhou dentro dele mesmo. Essa ideia da construção do reino dos céus. Perceberam a diferença? O atavismo forte dentro de nós. Se eu não identificar esse sentimento dentro de mim, de movimento de barganha, eu vou lá no Ismênia toda segunda-feira da paz, se não o obsessor não me persegue. Quem é o maior inimigo de mim mesmo? Eu. O outro só dá lenha que eu acendi a própria fogueira. Eles não podem criar nada que eu não tenha. Então, se eu, D'Alessandro, estou vaidoso, sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, mas fui eu que acendi a fogueira da vaidade. O que os espíritos, inimigos do Cristo, que podem ser, claro, meus inimigos vão fazer?
vai me dar sempre uma lenha para colocar ainda mais. Agora, se eu estiver num processo de ver as minhas tendências diante das convites da vida, já que o mundo é de prova e expiação, eu ressignifico as minhas tendências de maneira gradativa, ou seja, o autoconhecimento, o autodomínio para minha autotransformação. Perceberam a beleza disso? Que a obra vai mostrar bastante com mais detalhe, dedicado ao irmão Jacó. Então, de novo, voltando, ele traz para o Brasil, já que nasce na República Tcheca, vem para o Brasil jovenzinho, é amigo de Thomas Alva Edison, o disco de vinho. E aí, então, ele faz filantropia com o dinheiro dele. Então, ele não fica no umbral. Mas ele mostra o umbral que está dentro dele. Então, todo trabalhador espírita, pelo menos uma vez na vida, tinha que ter lido, é convidado, é claro, a ler o livro, para não ir pelos mesmos caminhos equivocados que o dedicado irmão está alertando desde 1948. Tudo bem? A importância, então, do segundo Consolador, ele vai, então, nos libertar, por isso que é, conhecereis a verdade, ou seja, as leis divinas, e a verdade vos libertará, em João 8,32. Não é o conhecimento que liberta, senão o Mestre Jesus falaria, conhecereis o conhecimento, e o conhecimento vos libertará. E uma maneira é nós fazermos o convite do Mestre Jesus, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne é fraca no sentido que quando a gente mergulha na matéria, de acordo com a questão 393 do Livro dos Espíritos, há um esquecimento parcial das nossas tendências. Não há um esquecimento total. Então, uma pessoa que vigia seu mundo interior, vigiar não é policiar. Olha a importância das palavras. Jesus é mestre. Ser mestre faz as pessoas pensarem e refletirem. O mestre com E maiúsculo. O pseudo-mestre quer seguidores, ou seja, ele se transforma em um guru. Não, aí ele não liberta as pessoas, ele não faz a pessoa pensar. Como intelectualmente vocês passaram por isso, ou se são professores, ou fazem. O estudante com E maiúsculo é aquele que faz reflexões, está dialogando e aprendendo com a professora ou professor. O estudante com E minúsculo está num movimento de copiar, no movimento de gravar, no movimento de repetir, então ele não cresce diante da orientação intelectual. Eu estou fazendo uma comparação intelectual, só que a gente aqui está analisando algo que é mais profundo, que é o lado moral, que só depende de nós mesmos. Por isso que é desenvolvimento, intelecto moral, conforme ensina Allan Kardec em vários momentos da codificação. Então, o primeiro que veio nos consolar é ele, e o segundo, olha lá, é uma doutrina. Por que é uma doutrina? Porque está aqui o João falando, ó, que fique convosco para sempre. Ficará aonde? No espírito imortal que somos. Já que somos filhas e filhos de Deus, criados simples e ignorantes, de acordo com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Essas questões das virtudes são tão sérias, que então a gente vai aprender agora como identificar e ressignificar. Vamos primeiro aprender com o apóstolo Bartolomeu. Há, no movimento espírita, uma obra, a meu ver, importantíssima, né? Ela tem várias, né? Mas uma, assim, bem motivadora, para mostrar para todos nós que os apóstolos eram gente como a gente, usando aí um ditado coloquial, brasileiro. Então, senão a gente fica se mistificando, né? Tornando eles um mito. Não, eles traziam como a gente. Foi criado simples e ignorante, trazia as suas tendências e através do diálogo com o Mestre Jesus e seguindo a orientação do Mestre Jesus no coração, não de cérebro, de coração, eles, cada um, gradativamente, foi ali desenvolvendo o seu Cristo interno, conforme propõe a benfeitora Joana de Anjos, no livro dela, Filho de Deus. Todos nós trazemos um Cristo interno. E conforme a gente vai se aperfeiçoando, ou seja, construindo o reino de Deus dentro de nós, esse Cristo nosso vai entrando cada vez mais em comunhão com Cristo manifesto, ou seja, o Mestre Jesus. Então está na lição número 8.
do livro Boa Nova, publicado em 1940. Humberto de Campos teve acesso à Biblioteca do Mundo Espiritual, ele fala isso no prefácio, né? E aí as bibliotecas do Mundo Espiritual mostram várias passagens do Mestre Jesus, conforme está até no Evangelho de João, que não foi registrado tudo aquilo que Jesus fez. Então é um bom livro para o nosso aprendizado. Tá? Então no capítulo 8 vai dizer o seguinte, ó, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, olha a dica do Humberto de Campos para todos nós, Humberto e o Chico, tá? Os dois trabalhadores cristãos. Bartolomeu era triste. Em vezes inúmeros, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Pausa antes da gente continuar. A gente evolui pelo amor ou pela dor? Participa, senão da sonoterapia. Vou te dar uma dica, né? Ainda mais hoje, aconchegante, você sendo abraçado pelos trabalhadores da casa, os benfeitores se aproximando, não é isso? Você às vezes está em desdobramento. E aí? D'Alessandro, eu aprendi um ditado dentro do movimento espírita. Se não evolui pelo amor, evolui pela dor. Errado. Só se evolui pelo amor, porque é Jesus que ensinou, não sou eu, não. Lembra? A gente acabou de ver? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Qual o caminho Jesus mostrou? O caminho do amor. Em nenhum momento ele fez dor, praticou dor nele ou nos outros. A dor é um instrumento do Pai Amantíssimo para que suas filhas e seus filhos atinjam uma determinação divina. Sabe qual é? A pura e eterna felicidade, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus, quando nos criou, já nos vê o que somos, puros. Se você abrir a obra Gênesis, que eu sei que você tem casa, que você tem cara de ser estudioso, está lá no frontispício, gostou, né, da piadinha? Está lá no frontispício da Gênesis. Allan Kardec escrevendo, para Deus, o passado e o futuro é o presente. Então o Pai Amantíssimo vê a persona d'Alessandro, eu estou d'Alessandro, não sou d'Alessandro, ou ele já me vê aquilo a qual ele criou, o Espírito puro. Como Deus me vê? Mas não sou eu, vocês também, tá? Só estou dando exemplo para ser educado, né? Porque eu não tenho intimidade com vocês. Percebeu aí a beleza? Se Deus, que criou o universo para nós, nos ama, da parte dele é ininterrupto fluxo de amor, por que da minha parte, às vezes da nossa, a gente não se conecta a ele? Porque tem a lei de liberdade. Então, se eu sou um espírito, estou um espírito orgulhoso e rebelde, que é meio métier dos habitantes da Terra, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, e a questão, se me falha a memória, 87, quando perguntam sobre os mundos habitados, o vosso é um dos mais atrasados, em intelecto, moralmente falando, né? Só no sistema solar a gente é um dos, se não for o mais atrasado. O mais assim adiantado é Júpiter. E os assim próximo a Júpiter, de acordo com Emmanuel, no livro dele, Emmanuel. No prefácio, porque quem faz o prefácio é o Chico. Depois do Chico é o Emmanuel que se manifesta. Ele fala Marte e Saturno é mais evoluído do que a gente, os habitantes da Terra. Bom, voltando para cá, que o assunto não é a pluralidade das existências. Mas voltando aqui. Se o Pai é amantíssimo, está sempre, né, me amando, por que eu sou tão exigente comigo? Então agora vem a questão da dor, olha só. Se fosse possível ficar perpetuamente no mal, que é o mal a criação do homem, o mal não é uma criação divina, eu iria contra o onipotente do universo. Mas como Deus é onisciente, então ele já sabe que haveria turma assim um pouco recalcitrante.
Olha eu da Alessandra. Então a dor é um mecanismo da pessoa despertar, é como se fosse um alerta, para voltar para um único caminho de aperfeiçoamento, que é o amor. Quer ver um exemplo prático, biológico? Que já deve ter acontecido contigo? Aconteceu comigo lá na época da pandemia. Biologicamente, eu vou dar um exemplo da dor, tá? Você acorda às vezes, sei lá, 10h30 da noite, você vai até a sua cozinha, né? E aí você está andando, foi o meu caso, né? O seu dedo mindinho fica assim apaixonado pelo pé da mesa. Você é o famoso cupido do relacionamento. Você fica tão emocionado com o casamento que você começa a chorar. Depois desse encontro amoroso. Se eu não sentisse a dor, o que aconteceria com o meu dedo mindinho na época? Ficaria exatamente destruído. Então a dor, biologicamente falando, foi um alerta para o Alessandro. Vai buscar ajuda no dia seguinte. Uma médica ou médico ortopedista. Que foi o caso lá. Fizeram, aí me deram um atestado, eu só podia ficar em casa lá, porque professor, né? Estou professor, não podia ficar em pé. Tinha que aceitar. Percebeu biologicamente? Agora vamos pro lado moral. Então a dor é um alerta para o espírito imortal voltar para o único mecanismo criado por Deus, que é o amor. Por isso que a dor, né, vamos dizer assim, é um instrumento divino para nos auxiliar. Mas a gente evolui pelo amor, não é pela dor. A dor é um alerta. Sair de rota, sair do caminho deixado pelo Mestre Jesus. Pronto. Não estou seguindo as pegadas do Mestre Jesus. Eu quis fazer o meu próprio caminho. Posso, porque tem a lei de liberdade. Devo? Não. De acordo com a lei do dever de Lázaro, que o apóstolo Paulo falou de maneira brilhante. Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo. Obrigado, participa, senão da sonoterapia. Isso é sério, não é? Agora, se o D'Alessandro é uma pessoa assim, extremamente orgulhosa, além de rebelde, o que vai acontecer? Eu não aceito essa dor. Aí vem o sofrimento. Então o sofrimento não está nas leis divinas. Mas uma hora o sofrimento cansa. Por isso o convite em Mateus de Jesus, registrado por Mateus de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vinde a mim, que vós que andais cansados. Olha lá, cansado de quê? Fazer mal para mim e para o meu próximo. Porque quem já está seguindo ele não precisa de convite. E quem está vilipendiando ele, nem está preocupado com ele. Mas aqueles que já se cansaram, não quero mais o mal, porque o mal cansa. Qual foi a dica dele? Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. E aí continua o texto. Percebeu então a beleza aqui do Bartolomeu voltando? Então fazer meditações é necessário no nosso nível evolutivo. Porque quem ensinou meditação foi o próprio Mestre Jesus, registrado por Mateus 26:41. Vigiai, ó, eu vigio o meu mundo interior. Puxa, por que naquele convite alerta do meu amigo Nelson, ele fez a observação da Alessandro, você foi muito... Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Para ser didático, principalmente quem está vindo pela primeira vez na casa. Você foi muito, assim, delicado. Por que você falou, aumentou esse tom de voz? Se eu faço uma reflexão, eu acolho a informação da pessoa. Isso é meditar. Eu agradeço até no dia seguinte. Poxa, não, isso é verdade, ó, desculpa. Agora, se eu alimento dentro de mim o homem velho, o que eu vou fazer? Eu me transformo já um inimigo do Nelson. Eu não vou mais trabalhar no lar Maria Márcia. Vou fundar a minha casa espírita. Toda casa não é nossa, é do Cristo. E quer ver um exemplo prático? Primeiro centro espírita, Casa do Caminho, que está no livro Paulo Estevam. Existe? Participa, senão da sonoterapia. Existe a Casa do Caminho? Aonde? Aonde? Aonde existe a Casa do Caminho? Fisicamente existe? Mas aonde existe? No coração de todos aqueles que passaram pela Casa do Caminho. Então um dia o lar Maria Máximo deixará de existir na Terra? Como o Centro Espírita Ismênia e outros? Sim. Mas todos aqueles que habitam o lar Maria Máximo estará com ele em seu coração. Você viu a beleza da meditação? Então Bartolomeu fazia meditações, mas meditações dolorosas.
E o mestre vem ensinar que não é a dor, para ele e para todos nós. Tudo bem, pessoal? E olha só a pergunta, o diálogo de Bartolomeu mostrando lá. O mestre Jesus, qual era a dificuldade dele de entendimento. Bartolomeu lembrou-se que sua progenitora partira, havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, e interpelou o ansioso mestre. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Eu vou te dar agora uma dica, uma pausa. Quem dos ministros do Cristo ensinou que quando aparecer a tristeza, eu não devo rechaçá-la? Se ela bater nas portas do meu coração, eu devo acolhê-la e mostrar uma outra irmã. Lembra qual é o ministro do Cristo que nos ensinou? Que ele transformou em uma oração, que na realidade é uma oração meditação. Que se eu identificar o sentimento dentro de mim, eu consigo levar a virtude. Onde houver ódio dentro de mim, o que eu tenho que levar, Alessandra? O amor. Se eu identificar dentro de mim a irmã tristeza, o que eu tenho que levar? A irmã alegria. Mas o Francisco hoje é João Evangelista ontem. Percebeu a beleza? Então, antes da resposta do mestre, você já deve estar respondendo. A tristeza, quando perdemos o ente amado, é justificável nós ficarmos alimentando ela? Não. Mas vamos ouvir um mestre por excelência, Jesus. Olha só. Mas quem estará perdido, Bartolomeu, se Deus é o Pai de todos nós? Jesus fazia a pergunta para o espírito imortal, ou seja, a consciência. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo, o parente que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Segunda pergunta. Então, se hoje a pior pessoa do mundo, entre aspas, que está mandando matar um monte de gente, se esse que hoje está praticando crimes, amanhã o que ele será? Um espírito ministro do Cristo, sim ou não? Ele já é para Deus um espírito puro. Por que a gente está congelando a pessoa no espaço-tempo? Por que a gente está colocando a pessoa abaixo do pecado? O Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Então o pecador está muito acima do pecado. Continua o mestre para todos nós. A morte do corpo, Bartolomeu, abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre o planeta Terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Isso porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce, mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Vamos lá, vamos aprender com o Humberto de Campos. Vocês viram a beleza do texto? A profundidade? Quem segue o Cristo, ele é um semeador de quê? De paz e alegria. E o Chico Xavier, onde ele ia? Ele levava a paz e a alegria. Enquanto as mulheres eram vilipendiadas, maltratadas, perseguidas no século passado, a Maria Máxima, onde ia? Ela levava a paz e a alegria. Você está levando a paz e a alegria? Responda para você mesmo. Mas viu a beleza de Bartolomeu tocando o mestre? Então a gente vai aprender agora, relembrando, que há outro encontro terapêutico. A mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Narra-nos a benfeitora Amélia Rodrigues, num dos seus preciosos livros, que ela também consulta o mundo espiritual, porque esse pessoal de letras, fazendo uma pausa aqui, né?
Humberto de Campos foi um homem fantástico na hora das letras, para comunicar rápido. Amélia Rodrigues, outra cristã fantástica, que era professora, era também autora de peças teatrais, né? Então eles têm um talento belíssimo, né, de ir ver os filmes, né, porque eles dizem que as bibliotecas do mundo espiritual é como se fossem filmes para a gente, filmes em 3D, e trazem para a gente. Se fosse eu vendo o filme, eu não conseguia passar nem 2 linhas. Mas, tá, se você quiser detalhes da vida dessa senhora, a senhora Verônica, ela vai ser abandonada pelo marido. Porque como ela vai gastar o dinheiro dela para ser curada, que ela tinha uma doença rara e ainda existe, que atacava o útero na época, né? Então ela perdia sangue. Então ela vai ser abandonada pelo marido, mas mais tarde, ela é uma das mulheres que está naquela cena dolorosa do mestre, né? A dor, vamos dizer, física, né? Que é a crucificação, e depois ela vai se dedicar a divulgar o cristianismo, ela e outras mulheres. E ela vai acolher o marido que a rechaçou. Tá bom? É muito bonito, então por isso que você vai se dedicar em ver a vida dela no livro, esse mesmo que vocês estão pensando, Primícias do Reino, capítulo 14, a mulher que sofria de hemorragia. Tá? Vocês serem fiéis aos benfeitores. Então vamos lá. Foi registrado o encontro em Lucas 8, versículos 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua túnica e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? A gente acabou de ver com Humberto de Campos que Bartolomeu tocou Jesus. Verônica tocou Jesus. Isso. Estão percebendo a beleza dos verbos? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? Então vamos lá. Pedro é a gente. Claro que Jesus sabia quem tocou ele, mas o ensinamento é para ele, Jesus, ou para nós? E começando com Pedro, é para nós. A multidão. Se hoje nós pararmos o planeta Terra, e de acordo com os especialistas, dizem que de 8 bilhões tem 4 bilhões de cristãos. A multidão dos habitantes da Terra, eles estão fazendo o que hoje com Cristo? O mesmo que a multidão lá do passado? Apertando e oprimindo? O que vocês acham? Apertar é uma atitude doce ou agressiva? Vai no dicionário. Apertar, aplicar uma força sobre uma área. Agressiva, obrigado. Você quando dava banho no seu filho, na sua filha, pequenininho, bebê, você apertava ele, você tocava ele. Oprimir é uma atitude saudável ou uma atitude agressiva? Agressiva, percebeu? Que a multidão daquela época e a multidão atual está tocando Jesus ou estão apertando e oprimindo? Apertando e oprimindo, porque se dos 4 bilhões de cristãos da Terra, os encarnados, seguissem realmente os ensinamentos do Cristo de coração, o planeta já estaria na regeneração. Sim ou não? Sim. Por isso que os benfeitores têm dificuldade de médiuns, que a maioria dos médiuns quer trabalhar para os homens, quer trabalhar para os cristos. Voltando aqui. E disse Jesus: alguém me tocou. Olha lá, ele dando a dica, o verbo, tocar. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher recebeu o passe. Mas ela, ao receber o passe, o que ela ficou fazendo durante 12 anos? Praticando virtudes. Ela foi em cada situação da vida desenvolvendo os convites da vida. Convite à obediência, convite à resignação, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, convite ao dever, convite ao amor, convite à calma, convite à paciência. Mas, D'Alessandro, como que a gente aprende sobre virtudes? Eu vou te dar a dica. Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. Eles estão mostrando as virtudes. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro dela, Convites da Vida, de 1972, ela vai se dedicar em cada capítulo, são 62, fala de uma virtude. Porque só pode falar aquele que já desenvolveu. Como que eu posso falar calma para vocês se eu dentro de casa não tenho nem calma? Percebeu a beleza?
Mas voltando para cá. Então a Verônica, 12 anos praticando virtudes. Ela aceitando o Deus de amor. Ela acolhendo um Deus de amor. Ela sabendo que haveria o príncipe da paz. Então foi lá. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Pausa agora, que a benfeitora Amélia Rodrigues, no capítulo dela, 14 do livro Primícias do Reino, explica. Por que ela estava tremendo? Ela estava com medo de Jesus? Não, então vamos lá. Ela estava com medo da multidão. Porque uma mulher no ciclo menstrual tocar o seu homem, o homem fica impuro, tem que ao tempo fazer sacrifícios. Uma mulher tocando o homem, que não é o marido dela, na multidão, ela vai para apedrejamento e morte. Então ela não estava com medo de Jesus, porque Jesus é a essência do amor. Ela estava com medo da multidão, que é a mesma multidão de hoje, do planeta Terra, apertando e oprimindo Jesus e os benfeitores espirituais. Aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Veja que Jesus, por ser mestre, faz a gente pensar. Jesus não fala o verbo curar, salvar. Porque salvar significa o processo da autoiluminação. Curar é transitório, é o corpo físico. Então o médico pode dizer, uma médica, um enfermeiro e 3 pontinhos, eu ajudei o paciente a ele cuidar do ferimento do seu corpo. Agora a salvação, por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade, ou seja, prática de virtudes, não há salvação, ou seja, não há autoiluminação. O Emmanuel explica no livro dele, O Consolador, já que a gente está falando do Consolador, questão 225, eu sei que você vai ser fiel ao Emmanuel e o Chico Xavier. Quando perguntam a ele, qual é o significado da palavra salvação, vê lá o texto belíssimo dele. Mas, resumindo, a autotransformação. Então a Verônica, com a fé dela, convicta, que é diferente de crença, ela trabalhou-se interiormente e pôde, naquele encontro terapêutico, como Bartolomeu, ressignificar as suas tendências, ressignificar os seus pensamentos, ressignificar os seus sentimentos, que é a nossa missão quando estamos numa casa espírita. Porque a casa espírita promove o espírito imortal através dos seus estudos, através dos seus afazeres. Nós, os benfeitores espirituais. No final da belíssima obra Boa Nova, é a Senhora Maria, já que a gente está no mês de Maria, né? Não só nesse domingo, eu sei que todo domingo você vai fazer uma oração com a sua mãe, né? Ou mesmo abraçá-la. Mas olha só que interessante. Na lição da Maria, quem vem recebê-la, evidentemente, é o Mestre Jesus. Ela pede, sabe o quê? Antes para ela ir onde ela está, para ela ir até a arena e ver os cristãos que estão dando as suas vidas para o Mestre Jesus. E ela se aproxima de uma jovem. Olha lá, foi quando aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido, canta, canta minha filha, tenhamos bom ânimo, convertando as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. Mas a essa jovem já veio para o movimento espírita há mais de 10 anos atrás. No seu livro Cântico das Virtudes, a jovem se chama Adália. Ela, então, no prefácio desse livro, ela vai nos mostrar, e a gente vai terminar, respeitando o horário, sobre qual era o hino que os cristãos faziam para o Mestre Jesus no momento de testemunho. Então eu agradeço a paciência das senhoras, dos senhores e dos dedicados jovens aqui presentes. Título do hino: Minha vida não é minha. Canto ao céu sobre as estrelas, claridades do infinito.
luz celeste sublimos unido, nimbando a alma entre as esferas. Desço agora entre as feras, sustentando a fé na alma. Glória a Deus, as luzes clamam, Cristo sempre em todo o mundo. Viva a fé no sol fecundo, que ilumina toda Roma. Minha vida não é minha, é do céu que me abençoa. É da luz que me ilumina. Minha vida não é minha, vem da força do amor, que se entrega a teus braços. Meu bondoso Salvador, seguirei teus brandos passos. Adália. Que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossas ações. Muita paz para todos.